Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Queria continuar um pouquinho nossos estudos de lógica. Hoje eu queria falar sobre o livro Lógica e Dialética do Mário Ferreira dos Santos. Na verdade, o livro é dividido em duas partes, né? Lógica formal e dialética, por isso o nome, né? Lógica e dialética. Apesar de ali na Idade Média eles se chamarem dialética de lógica, né? Tem esses nomes às vezes têm o mesmo significado, né? Mas eu só vou falar da parte da lógica. Eu vou deixar a dialética para depois, porque eu fui lendo e não entendi direito, né? A verdade é essa. Mas parece que ele que é mais uma apresentação histórica da dialética. Ele vai falando assim, Platão, Hegel, Fichte, né, Schelling, e parece que na verdade ele não entra muito nos aspectos da dialética de cada um, porque no final ele quer falar da dialética dele, que é a decadialética, né? Então, mas eu pretendo falar depois disso, né? Eu coloquei aqui que esse livro parece que é o segundo da enciclopédia dele, que ele meio que escreveu uma enciclopédia das ciências humanas, ciências filosóficas, né? Então tem tipo uma ordem, né, nesses livros. Né? O Olavo de Carvalho fala bastante disso, né? Tem toda uma estrutura dessa obra do Mário, e esse, pelo que eu entendi, é o segundo livro. Depois vem logo após o primeiro, que é Filosofia e Cosmovisão. E eu coloquei que a gente estava falando bastante de lógica escolástica, atomística, e ele gostava muito da escolástica e tal, mas ele não se dizia exatamente um escolástico, né? Então eu vou fazer assim, na verdade eu vou pressupor que você já viu a nossa série de sobre lógica, e eu só vou tratar assim das principais diferenças, né, que eu encontrei com relação ao livro do Padre Jorge, né? Então, volte na nossa série Lógica Escolástica, tá bom? Por favor. Mas então ele começa assim: atingiu o homem a fase racional quando seus pensamentos começaram a se processar com certa ordem, quando pôde tirar conclusões, quando pôde dirigi-los, transformando-os num poderoso instrumento de trabalho. Dessas observações, já numa fase superior, concluiu finalmente que uma regularidade nos pensamentos lhe mostrava que uma ordem presidia aos mesmos, o que lhe permitiu construir uma ciência dos pensamentos ao descobrir relações, regras constantes. Mas eu achei que faltou um pouco ele falar ter uma ordem dos pensamentos, mas essa ordem tem a ver com a ordem da realidade, né? Talvez eu goste muito desse ponto, mas é porque senão, assim, fica aquela coisa do Kant, né? Como é que é? Tem algo que é inconcebível viu pra gente, mas talvez esse inconcebível seja possível, né? Então, a gente acha que algo não faz sentido porque viola as leis do nosso pensamento, mas elas podem existir na realidade, né? Então, para mim é importante sempre marcar, ter uma relação com a realidade, né? E o Mário ele vai falar ele também vai expressar as leis da lógica com relação às leis da metafísica, mas aqui nessa introdução não ficou muito clara essa relação, né? Então, a esse conjunto de regras é que se chama lógica, ou seja, a ciência dos pensamentos enquanto pensamentos, prescindindo dos outros aspectos e dos outros elementos que se relacionam com eles e que formam os objetos de outras ciências. Então eu coloquei, né? Essa ordem veio dos pensamentos ou da realidade? Essa ordem que ele falou aqui atrás, né? Dessa ordem que havia nos pensamentos. Ela tem que ter a ver então com uma ordem da realidade, né? Aí uma coisa bem interessante, que é o mais diferente do Mário, é ele fazer uma diferença entre pensar e pensamento. Parece a mesma coisa, né? Mas ele diferencia, dá um significado diferente para as duas coisas, que é basicamente a diferença entre a psicologia e a lógica. Então, vou ler aqui. Eu copiei direto do livro, né? De uma versão PDF, então ficou com o português ali de 1950, né? Então está escrito o acto de pensar, né? Mas vamos lá, o ato de pensar é como ato sempre novo. Assim penso no livro que está à minha frente e cada vez que procedo este pensar, realizo um ato novo. Penso hoje no livro, penso amanhã também. Quer dizer, penso amanhã eu também estou pensando no livro, né? Se eu fizer esse ato de novo, né? O ato de pensar é outro, mas o pensamento livre é o mesmo. Tal fato se dá porque o que conceituamos, nós extraímos, abstraímos das coisas. Eu acho que ele que fez essa separação, né, do prefixo para ter essa ideia de trazer, né, de tirar, né, de extrair as coisas, né? Então, todos, no entanto, sentimos isso quando dizemos: eu tive o mesmo pensamento que você, né? Então, essa ideia de que o pensamento é o mesmo, apesar de pensares,
de duas pessoas terem atos de pensar diferente, elas estão pensando, ela tem o mesmo pensamento, né? Estão pensando na mesma coisa. Então, ou seja, quando pensamos de o pensamento de outrem coincide com o nosso, vemos assim que sentimos a realidade de um dos pontos mais importantes da lógica, que é a distinção entre pensar e pensamento. O primeiro é objeto da psicologia, o segundo da lógica. Então, eu deveria ter colocado aqui, mas ele fala. Tem alguns momentos em que quase parece que ele está falando de uma ordem que existe no pensamento, né? Pensar é algo que pode ser de vários jeitos, mas o pensamento tem tipo uma regra, né? Então, quer dizer, toda vez que você pensa em um livro, você tem que pensar de um determinado jeito, né? Senão você não está pensando em livro. Eu lembrei de uma frase do Chesterton, do Ortodoxia, que eu coloquei aqui, né? Se você desenha uma girafa, você deve desenhá-la com um pescoço comprido. Se na sua na sua ousadia criativa, né, você se quiser se considerar livre para desenhar uma girafa com um pescoço curto, você vai descobrir que você não é livre para desenhar uma girafa. O momento em que você entra no mundo dos fatos, você entra no mundo dos limites. Você pode libertar coisas de leis estranhas ou diferentes, né? Mas você tem que ficar com as leis da própria natureza, né? Então também tem isso, né? Quer dizer, se você. Todo mundo que pensa, todo mundo que tem o pensamento de girafa, né? Pensa ela com o pescoço comprido. Se ela tem pescoço curto, você fala, bom, não é uma girafa. A girafa tem pescoços compridos, né? Então você tem essa ordem. Eu achei que em alguns momentos o Mário ah, não enfatiza a origem real dela, né? Mas nos livros do Padre Jorge tem mais a ver com você conhecer a realidade, né? Então, ela seria uma consequência. No Mário, às vezes parece que tá até assim, existe um mundo do pensamento, né? Ele fala tudo, que alguns dizem, né? Que tudo é pensamento, né? A partir do momento que existe um objeto, existe um pensamento que se refere a esse objeto, né? Então ele tem umas leis próprias, digamos assim, né? Talvez eu estava pensando que isso seja uma herança platônica, assim, dele, né? Ele gosta muito do platonismo de Pitágoras também, né? Então tem essa coisa de um mundo das ideias, mas eu achei que eu estava exagerando, assim, no quanto que ele dá essa independência para um mundo, né? De ideias, né? Eu achei que eu percebi que não, acho que eu lendo de coisa demais aqui, né? Acho que eu tô exagerando, não tem base suficiente para dizer isso. Aí ele fala um pouco da divisão entre se a lógica é uma ciência ou uma técnica, né? E se ela é uma ciência teórica ou prática. Né? No livro do Padre Jorge, também acho que no Cardeal Mercier, que a gente vai falar, em geral o pessoal fala da lógica como sendo tanto uma técnica quanto uma ciência, né? São Tomás fala disso também, mas sendo uma ciência prática. O problema é que eu acho que aqui o Mário não usou os termos ciência teórica e prática da a maneira escolástica, né? Mas eu vou ler primeiro, depois eu vou discutir aqui. A lógica, então, é uma ciência teórica quando especula sobre os elementos que formam seu arcabouço. É normativa, seria meio pra. Bom, é normativa quando oferece regras pelas quais podemos aquilatar se um pensamento está certo ou errado. Aquilatar, se eu entendi, seria tipo como o quilate, né? Quando você tenta fazer assim, o quão puro, né? O quão correto é um pensamento, né? Qual o quilate dele, né? Assim, ela atende a todos esses aspectos, o que não impede que os desejosos de se embrenhar apenas na lógica teórica o façam, enquanto outros estudam apenas sua aplicação normativa. O grande surto que toma atualmente a logística, né, eu acho que aquele é um outro termo para lógica, né? A lógica matemática e as diversas formulações dialéticas vêm comprovar as grandes possibilidades de torná-la eminentemente prática e útil, sem negar o esforço daqueles que pretendem estudá-la apenas como ciência teórica. É que porque hoje em dia a logística tem a ver com distribuição, né? Com esse tipo de coisa, né? Com transporte, né? Então acho que é um outro significado, né? Mas então, desculpa. Então, para isso, ele usa então teórica, tipo, porque as leis da lógica não parecem ter aplicações práticas, né? Então, quando ele fala de lógica matemática e formulação dialética, já parece ser algo mais prático. O problema é que na lógica escolástica, prático, ciência prática, não significa que você vai produzir coisas com ela, né? Isso tem mais a ver com a técnica. Então, a lógica ela é uma técnica porque ela te ajuda a montar um argumento
mas ela é sempre prática, porque não porque você vai produzir coisas com a lógica, mas porque ela vai corrigir o seu raciocínio. Ela pega sua razão e corrige ela. Algo que, por exemplo, a biologia não faz com os animais, ela não corrige os animais. Ela te dá um conhecimento dos animais, mas ela em si não vai falar que um leão é errado, que uma girafa está certo. Ela só vai te dizer o que são esses objetos. A lógica, você não faz lógica para falar assim. Hoje em dia até tem gente que acha isso, né? Mas a lógica não é assim, tem aqui, vamos estudar argumentos. Não, vamos estudar argumentos que são corretos e outros que são errados, né? Basicamente isso. Então, na lógica escolástica não cabe essa definição essa maneira de definir teórico e prático. Porque se você quiser defender essa visão escolástica, né, me parece que hoje em dia não tem como você garantir que alguma coisa não vai ter aplicação prática, né? Qualquer coisa tem uma aplicação prática. Mais cedo ou mais tarde vai ter, né? E essa distinção, onde que acaba uma e começa a outra, é difícil. Na lógica escolástica, não. Na ciência escolástica, né? A lógica sempre vai ser prática, porque você está sempre tentando diferenciar raciocínios certos de raciocínios errados. E aí, tanto as ciências teóricas que não fazem isso quanto as práticas podem servir para alguma técnica, né? Seria basicamente isso. Então, o Mário vai apresentar os princípios da lógica, né? Então ele explica com relação aos princípios da metafísica, que é sempre bom, né? Então, e a diferença é que ele coloca um princípio que não tinha no livro do Padre Jorge, que é o da razão suficiente. Ele diz: esse princípio é também considerado como um dos princípios lógicos. Poderia ser exposto assim: o enunciado é verdadeiro ou falso. Se pretende ser ele verdadeiro, necessita uma razão que o fundamente, que o apoie. Chama-se essa razão de suficiente quando, por si, é bastante para servir-lhe de apoio completo. Então, eu achei estranho. O que eu ouvi é que, né, as outras explicações é de que razão suficiente é que toda coisa tem que ter uma razão suficiente. Você não pode falar, não, isso aqui apareceu do nada e não tem explicação, né? Não. Se ela tem uma explicação, se ela existe, tem que ter alguma coisa que seja suficiente para explicá-la, né? Então seria basicamente isso. Eu achei estranho porque ele fala: um enunciado é verdadeiro ou falso, se pretende ser ele verdadeiro, necessita uma razão que o fundamente. Então, mas se eu negar, por exemplo, se ele é verdadeiro, ele precisa de uma razão suficiente. Mas se eu pegar um enunciado falso e negar ele, né, aí ele é verdadeiro, então ele precisa de uma razão que o fundamente. Então, não sei, eu acho que por que o verdadeiro precisa de fundamento e o falso não, né? Não entendi, mas essa outra explicação de que o princípio da razão suficiente é você tem que ter alguma explicação para aquela coisa, né? Aí, ok. E eu coloquei aqui também, né? É um princípio da lógica ou da metafísica? Metafisicamente tem que ser, né? De novo, tem que ser verdade na realidade que as coisas precisam de uma razão suficiente. E não só na minha cabeça, tem que parecer que as coisas precisam de uma razão suficiente. Aí nos conceitos ele não usa a mesma definição do Padre Jorge de conceitos concretos e abstratos, que até certo ponto eu acho que essa definição faz mais sentido, né? Porque a gente quase não usa conceitos abstratos como o Padre Jorge definiu para quase nada, né? Conceitos coletivos, não lembro por que eu coloquei isso. Aí ele fala também do contrassentido, que se dá quando pensamos num conceito, notas que se excluem. Então, ele dá o exemplo, tem coisas que se auto-excluem num conceito, né? Eu acho que o Padre Jorge chamou de, como é que era? Conceitos repugnantes, né? Mas ele fala um quadrado redondo, é, e que seria o lógico, quando a contradição aparece no próprio conceito. E o ontológico é quando se verifica a incompatibilidade pelo próprio objeto. Então, um centímetro de amor, né? Então, embora não contradiga as leis da lógica, contradiz as do objeto. Então, que logicamente quadrado é o contrário de redondo. Agora, logicamente não dá para perceber que amor é, né, amor não tem exceção. Você tem que isso é tipo na realidade, né? Aí ele dá um exemplo de conceitos funcionais, fala que também não tinha no Padre Jorge, né? Ele fala, são aqueles cujo desempenho consiste em relacionar conceitos. Eu não, pode ser que eu tenha copiado errado, desempenho, mas tudo bem, vai. Consiste em relacionar conceitos.
Por exemplo, o livro e a mesa estão na sala. Aí, o e, o estão e... o e o estão não são conceitos, são conceitos... e, estão e não são conceitos funcionais, porque relacionam os conceitos mesa e livro. Mas, pelo Padre Jorge, isso não seriam conceitos, seriam palavras, né? Palavras sim categorimáticas que precisam de outras palavras para expressar um conceito, que seria uma ideia. Aí ele vai para os juízos, né? Então, conceitos, juízos, para depois a gente chegar em silogismos, né? Aí ele divide, ele apresenta a classificação do Kant, né? Acho que o Padre Jorge também apresentou, mas a gente não falou muito. Então, que os juízos categóricos podem ser problemáticos, assertóricos e apodíticos. Então, problemáticos é quando a proposição pode ser verdadeira, mas quem a emprega não o afirma expressamente. Então, ele dá o exemplo: o mundo é feito do acaso ou de uma causa exterior. O mundo é feito do acaso ou de uma causa exterior e necessária. Os assertóricos, são verdadeiros de fato, mas não necessários, né? Então, a Lua é um planeta. Ele realmente colocou a Lua é um planeta, né? Mas acho que ele queria colocar satélite e escreveu planeta, né? Mas não é uma verdade necessária que a Lua seja um satélite, né? Poderia não ser, né? E os apodíticos é quando o juízo é uma asserção necessariamente verdadeira, como as verdades da matemática, né? Então o todo é quantitativamente maior que a sua parte, né? Então isso é necessariamente verdadeiro. A Lua ser um satélite ou um planeta não é necessariamente verdade, né? A gente sabe que é verdade, mas não é uma verdade necessária. Então ele fala um pouquinho sobre definição e acidente. Ele fala para não confundir a definição com a explicação. A explicação anuncia alguma coisa que vai além da definição com o intuito de aclarar, mostrando as propriedades e as características. Ele fala: quando dizemos que o homem é bípede, que vive em sociedade, que escolhe, aprecia valores, preocupa-se, tem noção de suas possibilidades, conhece a morte, cria modos de viver, tudo isso seria explicativo, aclarativo, não definição. Ele fala: acidente é o que sobrevém, né? E o que não é nem constante nem essencial ao sujeito da definição. Quando dizemos, por exemplo, Pedro é aquela pessoa que está sentada junto à porta, né? Então, Pedro pode em outros momentos não estar junto à porta, né? Então, aí no silogismo ele apresenta as regras, né? Ele apresenta a regra que é nequaquem medium capiat fas est, né? A conclusão nunca deve estar no... Não, é o contrário. Não deve conter o termo médio, tá certo. Quando a gente apresentou o silogismo, a gente falou que a gente pensou em ter um termo menor e um termo maior, e ter um termo médio que faz a ligação entre eles. Então já estava meio que implícito que o termo médio não ia aparecer na conclusão, porque o objetivo é concluir a relação entre o termo menor e o maior, e para isso fazendo uso do termo médio. Então, o termo médio é só para fazer esse degrau entre o menor e o maior. Mas nos escolásticos colocavam essa regra explicitamente, né, que a conclusão não deve conter o termo médio. Né, teoricamente é necessário você dizer isso, né? E aí a outra é pejorem sequitur sempre conclusio partem. A conclusão sempre segue a parte mais fraca. Chama-se mais fraca a premissa particular ou a negativa, né? Então isso é uma maneira de juntar as duas regras, tanto a da negativa quanto a da particular, né? Os termos não podem... Bom, aí ele só vai explicando essa regra, né? Então, aí algumas coisas que ele diz, né? É o seguinte: o princípio fundamental dos silogismos pode ser reduzido ao axioma de que duas coisas idênticas a uma terceira são idênticas entre si, né? Claro, a gente usa o fato de que homens são mortais e que Sócrates é homem para chegar à conclusão, né? Mas eu achei que idênticas é uma palavra um pouco complicada, né? Embora eu já tenha visto outras pessoas usarem, porque homem não é idêntico a Sócrates, né? E mortal não é idêntico a homem, né? Mas tudo bem, poderia dizer que tem uma identidade ali, alguma relação, né? Aí ele fala assim: a lógica formal é extensista, funciona com a extensão. As relações são sempre extensistas, quantitativas. Os termos no silogismo são tomados em seu aspecto quantitativo.
o que já vimos na análise que fizemos das diversas regras propostas quando tratamos do silogismo, o que aconselhamos reler, né? Então, tem aquelas regras, né, de que o termo médio tem que estar distribuído, um termo que não está distribuído na premissa não pode aparecer distribuído nas conclusões, né? Então, isso que seria a extensão, né? Quando você pensa no número de seres a qual esse termo se refere, né? Então, quando a gente fala todos os homens, alguns homens, né, uma diferença em extensão. É um argumento interessante porque as regras do silogismo têm, né, esse aspecto quantitativo, então tem a extensão. E se vocês lembram, o Padre Jorge tinha dito que o silogismo era tomado em intenção, né? E ele dá um argumento melhor do que o do Mário, na minha opinião, né? Ele responde, na verdade, ao John Stuart Mill. O John Stuart Mill criticava que se você fala todos os homens são mortais, você já está dizendo que Sócrates é mortal, né? Se você fosse pensar extensivamente, é como se você tivesse uma lista de todos os homens. Então, para você falar que todos os homens são mortais, você tem que ir pegando cada um dos homens, né? Tipo, Aristóteles é mortal? É claro que isso é uma maneira de explicar, né? Só para ficar mais fácil, mas não é literalmente assim. Mas Aristóteles é mortal, Platão é mortal, Sócrates é mortal. Quando você termina, você pode falar que todos os homens são mortais, mas quando você fez isso, você já colocou ali dentro que Sócrates é mortal. Então você não precisa da premissa menor, né? E esse que seria o argumento do Mill. O que o Padre Jorge diz é que essa proposição universal, todos os homens são mortais, não é tomada em extensão, mas em intenção. Você entende o que é o homem, né? E você abstrai. Então você sabe que a substância homem é mortal, né? Essa característica ser mortal está ligada à substância homem. Isso, está ligado à substância homem. Então, ela é tomada é a intenção do que está sendo usada. Então, não é que não tem a ver com todos os homens, é que só de você saber o que é homem, você sabe que o homem é mortal. Aí você traz um homem particular, que é Sócrates, e você sabe que então ele também é mortal, né? Mas o Mário dá um outro argumento de que o silogismo ele deve ser tomado em extensão. A minha resposta, né, brincando aqui de São Tomás de Aquino, né, eu respondo que quando em todo silogismo a gente tem um juízo universal e que esse juízo universal ele é tomado em intenção, a menos que seja enumerativo, né? Enumerativo é todos os leões do zoológico de São Paulo são alguma coisa, né? Quando é um caso que você consegue ter um número finito, beleza, você conta, né? Todos os casos, você chega nessa conclusão. Quando você está falando de uma espécie, você não consegue fazer isso para todos os indivíduos, então você está induzindo, você está generalizando, você está fazendo por intenção. É da própria natureza do homem, da substância homem ser mortal. Então essa proposição ela foi feita por intenção, não o silogismo inteiro, né? E sempre que você tem a intenção, na verdade ela é tipo você supõe que isso vai ser para a extensão toda, né? Se você entendeu que a própria substância homem é uma substância mortal, qualquer indivíduo que tiver essa substância vai ser, né, mortal. Então, existe essa separação em intenção e extensão, mas é lógico que tudo aquilo que for aplicado à intenção vai ser aplicado para a extensão, né? Existe uma diferença, mas não uma separação completa. Então, o Padre Jorge está certo quando ele diz que, em parte, né, porque pelo menos um dos juízos, o juízo universal do silogismo, vai ser em intenção, e ele depois vai ser aplicado para toda a extensão, e o Mário está certo quando ele diz que as regras do silogismo são em extensão. Aí ele menciona a, a lógica de Port Royal. Eu estou pensando em fazer um vídeo também sobre esse livro em algum momento, porque eu comprei um livro que chama Tomismo e Método, só existe em francês, e eu nem achei na internet, tive que comprar mesmo. E o método, né, Tomismo e Método, é sobre o método tomista, mas ele faz uma comparação com o discurso sobre o método do Descartes, porque era muito conhecido na época, né, então é para ter um ponto de comparação, né? E a lógica de Port Royal ajuda a elucidar ainda mais o método, né, o discurso sobre o método do Descartes, né? Então, talvez em algum momento eu faça algum vídeo a respeito, né? E é um livro famoso de lógica, bem importante.
Então ele diz assim, sobre o silogismo, né? Uma das duas proposições deve conter a conclusão, a outra fazer ver que a contém. Desculpa, celular aqui. Mas eu achei complicado, né? Você falar que ela contém a outra. Fala, não é bem verdade, né? A gente poderia dizer que contém potencialmente a outra. Hoje em dia, na lógica formal, é bem fácil de perceber isso. Quando você escreve assim, todos os homens são mortais, esse juízo, né, implica que, se Sócrates for homem, Sócrates vai ser mortal. Mas falta a premissa menor para falar Sócrates é homem, né? Então, acho que ele acaba também colocando um pouco ênfase demais na premissa maior, né? Quando na verdade assim, contém potencialmente, né? Você precisa realmente afirmar Sócrates é homem, né, para afirmar a mortalidade, né? Então, notem bem o sentido quantitativo dessa regra, que é exata, pois realmente toda conclusão é deduzida, tirada, todo silogismo serve para tirar de uma premissa uma conclusão. Então, o Aristóteles, né, e os tomistas mais duas, né? Realmente, a gente falou um pouco disso também no livro do Padre Jorge, né? Então, porque o papel da premissa menor está sendo muito subestimado, né? Então é isso, galera. Essas são as principais diferenças. Depois ele fala um pouco de lógica, né, com matemática, alguma coisa bem pouca sobre método, fala umas coisas do Spengler e aí eu deixei de fora, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!